Seria possível conciliar os pontos de vista glucocêntrico, adipocêntrico e cardiocêntrico quando estamos diante de um paciente? A ideia é que os modernos tratamentos antidiabéticos trouxeram luz a esta conciliação. Quando o indivíduo que é especialista em medicina da obesidade com a visão antropocêntrica, obesocêntrica, vê diabetes e doença cardiovascular, ele pensa em comorbidades, assim como quando está diante de esteatose hepática ou refluxo gastroesofágico, comorbidades da obesidade. Já para quem vê e olha a partir de um ponto de vista cardiocêntrico, diabetes tipo 2 e obesidade são fatores de risco modificáveis para a doença cardiovascular. Já, sob o ponto de vista diabetológico glucocêntrico, tanto a doença arterial coronariana, como a doença arterial periférica, glaucoma, o pé diabético, nefropatia, são complicações do diabetes. Num resumo, nós podemos falar, então, para a diabetologia, a obesidade é uma causa principal etiopatogênica do diabetes tipo 2. E as doenças cardiovasculares, complicações. Para a cardiologia, diabetes é um fator de risco modificável, claro, cardiovascular, e a obesidade parece que é um fator de risco independente. Já para a medicina da obesidade, tanto diabetes como doença cardiovascular são comorbidades. Dessa forma, nada mais lógico que cada subespecialidade ou especialidade tenha uma percepção diferente do tratamento. Para o especialista em obesidade, o tratamento se baseia em drogas anti-obesidade. Embora saibamos que existam diferentes perdas de peso, levando a diferentes impactos nos fatores de risco cardiovasculares, é inconteste que isso é sempre na direção correta, inclusive com melhora da glicemia. Mas as drogas anti-obesidade trazem em seu desenvolvimento todo um histórico muito negativo. A minorex, fenfluramina e a mesma sibutramina tem no seu histórico aumento de eventos cardiovasculares, inclusive com mortalidade cardiovascular por AVC, infarto agudo do miocárdio ou hipertensão pulmonar. Já, em função disso, as novas medicações trazem em si a necessidade de estudos clínicos e de desfecho cardiovascular. Começando por naltrexona, bupropiona, o estudo LIGHT foi interrompido por questões comerciais, mas existe uma meta-análise feita pelo Andrei Espósito, com nossa contribuição, que mostrou segurança cardiovascular. Pentermina topiramato, o estudo ACLEM, não está terminado, o estudo Camilla-Time, lorcacerina, com não inferioridade, sem aumento de risco cardiovascular, mas a lorcacerina não está mais disponível. Mas o estudo SELECT, com a semaglutida 2,4 miligramas, 5 anos de duração, está em andamento e provavelmente vai confirmar, pelo menos é a nossa expectativa ou esperança, os bons resultados que já apareceram no estudo de curto prazo, Pioneer 6, de diminuição de risco cardiovascular. O tratamento cardiovascular, sim, pode ter impacto sobre a obesidade e o diabetes. Um exemplo que inicialmente foi ponto de convergência de percepção é que a hipertensão aumenta com o IMC, perder peso pode ser benéfico. Mas o tratamento da hipertensão, por exemplo, com beta-bloqueador, pode levar à diminuição do gasto energético, piora da resistência à insulina e algum ganho de peso, que embora seja pequeno em termos absolutos, ele é visto como negativo para quem tem uma visão antropocêntrica. A mesma situação pode ser aplicada ao aumento de risco de incidência de novos casos de diabetes em usuários de estatina. Logicamente, isso é um aumento de risco não tão significativo para a cardiologia, mas incomoda quem trata com uma visão glucocêntrica. Já o tratamento de diabetes com agentes antihiperglicêmicos trouxe uma nova luz a essa discussão. Nós temos os exemplos, empagliflozina, inibidor de SGLT2 e o análogo do GLP-1, liraglutida, com benefícios cardiovasculares evidentes quando foi tratado sob o ponto de vista glucocêntrico. É interessante que os mecanismos para a inibição do SGLT2 levam a alguma perda de peso, mas principalmente com proteção renal e cardíaca. Já o uso de análogos de GLP-1 tem efeitos vasculares e extensos benefícios cardiovasculares para a redução de risco, qual seja, existe uma plausibilidade biológica. Mas são as meta-análises que confirmam isso tudo. Inibição do SGLT2 com risco, claro, em grandes séries. Análogos de GLP-1, redução de risco de até 13%.
Mas é interessante que quando se retira 2 estudos com análogos de curta duração, lixazenatida e hexenatida, ficam os de longa duração e essa redução de risco é ainda mais intensa. Muito bem. Para quem trata a medicina da obesidade, a diabetologia tem que tomar cuidado com medicamentos que ganham peso, evitar os de nulos para o peso, mas principalmente dar preferência para aqueles que levam a perda de peso, como análogos de GLP-1 e inibição do SGLT2. Para o especialista em obesidade, a cardiologia tem que evitar drogas que ganham peso, beta-bloqueador, muito pouco, mas evitar. Usar drogas com benefícios na fisiologia do adipócito e com benefícios para a obesidade, como promissor são os antagonistas mineralocorticoides, inibição do SGLT2, que já é usada claramente para insuficiência cardíaca. Na visão glucocêntrica, perda de peso é bem-vinda, melhora o controle glicêmico moderado aqui para essas drogas que são pouco estudadas, mas intenso para a liraglutida e para a semaglutida. A mesma visão glucocêntrica vai de acordo com o ponto de vista cardiológico de controle glicêmico é bem-vindo e que principalmente deve ser utilizado quando tem melhora da resistência à insulina, como, por exemplo, se usa a inibição do SGLT2. Visão cardiocêntrica da medicina da obesidade. Jamais usar drogas com risco cardiovascular aumentado e dar preferência com aquelas que têm potencial benefício, liraglutida, semaglutida e a que está chegando, tirzepatida. Cardiologia via diabetologia. Controle é bom. Usar medicamentos que não provoquem hipoglicemia, que não sejam neutros e que deem preferência para benefício cardiovascular. Com isso, respondendo à pergunta, é possível conciliar uma visão glucocêntrica, adipocêntrica e cardiocêntrica? Provavelmente a resposta está nos hormônios gastrointestinais. Por quê? GLP-1, representado por liraglutida, semaglutida, diminui consumo energético, proteção cardiovascular e insulinotrópico, conciliando os interesses. No futuro, utilizando as bases fisiopatológicas ou fisiológicas de GIP, glucagon com gasto energético, ou PYY, que diminui o gasto energético, aliás, diminui o consumo de alimentos, nós vamos ter aí novos medicamentos. Tirzepatida, análogo GLP-1 GIP, rotadutida e outros que aí estão chegando, glucagon, GLP-1, e dessa forma, no futuro, os agonistas triplos deverão provar benefícios desde que tenham segurança e um perfil de efeitos colaterais toleráveis. Dessa forma, a conciliação é possível. Perder peso, diminuir risco cardiovascular, melhorando a glicemia. Podemos? Sim, podemos. Obrigado.